Olá meninas, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do Senhor esteja com todas, amém? A gente está mais uma semana falando sobre maturidade espiritual. Eu quero saber como tem sido o seu estudo sobre esse tema, as suas experiências. Conta pra gente, nos procura, escreve aqui no grupo, escreve aqui no comentário no YouTube e vai ser um prazer a gente saber o que Deus tem feito na sua vida. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 44 e 45, diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que estás no céu. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Jesus estava ensinando a uma multidão, e no meio do seu sermão, ele começou a falar: amem os seus inimigos, abençoe aqueles que amaldiçoam você, faça o bem àqueles que odeiam você, e ore por aqueles que maltratam você. Ore também por aqueles que perseguem você. Em outras palavras, Jesus estava falando: se vocês fizerem isso que eu estou ensinando, vocês serão considerados filhos de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aqui em João, ele está falando sobre nós sermos considerados filhos de Deus se apenas a gente crê. Lá em Romanos 8, diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E aí a gente fica assim, peraí, lá em Mateus está falando que eu só vou ser filho de Deus se eu amar o meu inimigo, se eu orar por aquele que me persegue, se eu abençoar aqueles que me amaldiçoam. Mas aqui em João está falando que é pela graça, que é pelo Espírito, se apenas receber Jesus, eu vou ter esse direito, eu vou ser chamada filha de Deus, filho de Deus, se eu crer, somente se eu crer. Acontece que se a gente não analisar a palavra nos mínimos detalhes, a gente vai fazer com que se crie uma confusão na nossa mente e a gente não consiga discernir aquilo que verdadeiramente Deus quer falar conosco. Presta atenção, a palavra de Deus, ela é completa, ela é perfeita. Não tem nada que fuja do seu devido lugar. Tudo é perfeito. Então vamos aos detalhes? A diferença está na palavra filhos. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, que a gente acabou de ler, a palavra filhos vem do original grego teknon, que significa criança, bebê, criancinha, filhinhos, filhos pequenos. Aqui fala do direito de ser filho simplesmente por ter sido gerado em Deus, pela fé, ao receber Jesus como Salvador. Em Romanos capítulo 8, verso 16, que diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus, também esse filhos vem de teknon, de filhinhos. Nós fomos gerados em Deus, nós somos filhinhos de Deus, nós somos as criancinhas de Deus. É uma garantia para todos que receberam o Senhor como Salvador, aqueles que creem nele, através do Espírito de Deus. Já em Mateus 5, 44 e 45, a expressão filhos, ela vem do grego huios, que significa filho maduro de Deus. Fazendo a releitura, então, desse versículo, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais ruiós do Pai, filhos
maduros de Deus. Talvez no início lá da nossa leitura você deve ter pensado, nossa, que difícil, né, fazer esse tipo de coisa. Como que eu vou amar o meu inimigo? Como que eu vou abençoar alguém que está me amaldiçoando? Aqui a gente vê que não é para qualquer um, que não é para qualquer tipo de filho, que não são para as crianças, não são para os pequeninos, para os bebês, para aqueles que acabaram de ser gerados, não, são para os filhos maduros, para aqueles que amadureceram. Aqui a gente pode até dizer que a maturidade separa os filhos maduros da multidão. Eu tenho uma coisa para te dizer hoje. Deus quer nos tirar da condição de téknon, ou seja, da condição de filhinhos, e nos colocar numa condição de ruiós, de filhos maduros de Deus, filhas maduras de Deus. Ele quer te levar para um outro nível. Não basta apenas nós sermos nascidos de Deus, nós sermos gerados em Deus. Não basta apenas nós sermos téknon, porque quando nós estacionamos na posição de téknon, de filhinhos de Deus, nós vamos encontrar certas dificuldades na nossa caminhada, se apenas a gente estacionar e se contentar em ser téknon, em ser filhinhas. Mas esse é um assunto que a gente vai ver no próximo vídeo. Então aqui, minhas queridas, eu me despeço. Que Deus continue abençoando vocês, que Ele abençoe o seu dia, a sua semana. A gente se vê no próximo vídeo.